Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. O capítulo 5 do livro de Jó continua o discurso de Elifaz, que insiste em afirmar que o sofrimento é consequência da correção divina e que Deus castiga os ímpios, mas também exalta os arrependidos. Ele aconselha Jó a buscar a Deus e submeter-se à sua disciplina, destacando a sabedoria e o cuidado do Senhor com os justos. Esses versículos refletem uma teologia tradicional da retribuição que será desafiada ao longo do livro. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Jó 5 do livro de Jó da Bíblia. Clame, se quiser, mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestes você se voltará? 2 O ressentimento mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. 3 Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. 4 Seus filhos longe estão de desfrutar segurança, maltratados nos tribunais, não há quem os defenda. 5 Os famintos devoram a sua colheita, tirando-a até do meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza. 6 Pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. 7 No entanto, o homem nasce para as dificuldades tão certamente como as fagulhas voam para cima. 8 Mas, se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a ele a minha causa. 9 Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. 10 Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. 11 Os humildes, ele exalta e traz os que pranteiam a um lugar de segurança. 12 Ele frustra os planos dos astutos, para que fracassem as mãos deles. 13 Apanha os sábios na astúcia deles, e as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação. 14 As trevas vêm sobre eles em pleno dia. Ao meio-dia eles tateiam como se fosse noite. 15 Ele salva o oprimido da espada que trazem na boca, salva-o das garras dos poderosos. 16 Por isso os pobres têm esperança, e a injustiça cala a própria boca. 17 Como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. 18 Pois ele fere, mas trata do ferido, ele machuca, mas suas mãos também curam. 19 De 6 desgraças ele o livrará, em 7 delas você nada sofrerá. 20 Na fome ele o livrará da morte e na guerra o livrará do golpe da espada. 21 Você será protegido do açoite da língua e não precisará ter medo quando a destruição chegar. 22 Você rirá da destruição e da fome e não precisará temer as feras da terra. 23 Pois fará aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. 24 Você saberá que a sua tenda é segura, contará os bens da sua morada e de nada achará falta. 25 Você saberá que os seus filhos serão muitos, e que os seus descendentes serão como a relva da terra. 26 Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. 27 Verificamos isso e vimos que é verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Análise textual. O capítulo 5 do livro de Jó continua o discurso de Elifaz, amigo de Jó, que começou no capítulo anterior. Elifaz tenta aconselhar Jó, mas sua teologia é baseada em uma visão simplista e rígida da justiça divina. Para ele, quem sofre, merece, e Deus sempre recompensa os justos. Estrutura e significado do capítulo, Jó 5. Versos 1-7, Sofrimento e tolice. Elifaz começa com ironia e crítica. Versículo 1, Clame, quem te ouvirá? Ele sugere que nenhum ser celestial ajudará Jó. Versículos 2-3, Fala sobre o tolo, ressentido, invejoso, amaldiçoado, seus filhos sofrem. Uma indireta a Jó, que perdeu os filhos. Versículos 6-7,
O sofrimento não brota do chão, ou seja, o sofrimento tem causa. Para Elifaz, a causa é o pecado. Ele completa com a famosa frase: o homem nasce para as dificuldades como as fagulhas voam para cima. É natural sofrer, mas sempre há uma razão moral por trás. Versos 8-16, Deus julga e salva. Elifaz sugere que Jó se volte a Deus. Deus faz milagres, versículo 9, manda chuvas, versículo 10, exalta humildes, versículo 11. Versículos 12 e 14. Os astutos, ou seja, os que confiam na própria inteligência para o mal, são confundidos por Deus. Versículos 15 e 16. Deus salva os oprimidos e dá esperança aos pobres. Mensagem de Elifaz. Jó, se você se humilhar, Deus pode te restaurar, porque ele resiste aos maus, mas ajuda os humildes. Versos 17 e 26. O valor da correção divina. Esses versos trazem a parte mais espiritualmente elevada, mas ainda problemática. Versículos 17 e 18. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Elifaz sugere que Jó está sendo disciplinado por Deus, não castigado. Versículos 19 e 26. Uma bela promessa de proteção. Livramento da fome, guerra, maledicência. Segurança no lar, filhos numerosos, morte em paz. Aqui Elifaz está certo em parte. Deus disciplina com amor, mas erra ao aplicar essa doutrina sem sensibilidade à situação de Jó. Ele fala como se fosse tudo mecânico. Sofreu, é pecado, aceite, será restaurado. Verso 27. Conclusão arrogante. Verificamos isso e vimos que é verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Ou seja, nós sabemos o que estamos falando, você devia ouvir. Isso mostra como Elifaz está mais interessado em ensinar do que em ouvir o amigo sofredor. O que Elifaz acerta e erra. Entendendo Jó 5, os acertos e erros na lógica de Elifaz. O capítulo 5 do livro de Jó continua o discurso de Elifaz, o temanita, que, com a melhor das intenções e com uma boa dose de presunção, tenta explicar o inexplicável sofrimento de Jó. Suas palavras, embora contenham verdades teológicas inegáveis, são aplicadas de forma equivocada à situação de Jó, revelando a complexidade de entender a dor humana sob a perspectiva divina. Primeiro, Deus corrige com amor, mas a pressuposição é perigosa. Elifaz acerta em afirmar que Deus corrige com amor. A Bíblia, em diversos pontos, testifica sobre a disciplina amorosa de Deus para com seus filhos, visando o aprimoramento e o retorno ao caminho certo. Essa é uma verdade reconfortante e fundamental da fé. No entanto, o grande erro de Elifaz é que ele pressupõe que Jó pecou. Para ele, a severidade do sofrimento de Jó só poderia ser resultado de uma transgressão oculta. Essa pressuposição não apenas ignorava a declaração divina sobre a retidão de Jó, mas também lançava uma acusação injusta, tornando suas palavras de consolo em veneno. Segundo, Deus abate os soberbos e ajuda os humildes, mas a dor emocional é ignorada. Outro ponto em que Elifaz acerta é que Deus abate os soberbos e ajuda os humildes. Este é um princípio bíblico recorrente. A humildade precede a honra e o orgulho, a queda. Contudo, Elifaz ignora a dor emocional de Jó. Em seu zelo por aplicar uma doutrina geral, ele falha em demonstrar empatia e compaixão pelo sofrimento agonizante de seu amigo. As verdades teológicas, por mais corretas que sejam, perdem seu poder de consolo quando proferidas sem sensibilidade e compreensão do contexto pessoal da aflição. Terceiro, Deus é justo e poderoso, mas as regras morais não são absolutas. Elifaz tem razão ao declarar que Deus é justo e poderoso. A soberania e a retidão de Deus são pilares da fé judaico-cristã. Deus é o juiz perfeito, e seu poder é ilimitado. Onde Elifaz erra, porém, é ao aplicar regras morais como se fossem absolutas para toda e qualquer situação de sofrimento. Ele opera sob uma teologia da retribuição simplista. Se há sofrimento, há pecado. Essa rigidez doutrinária não permitia o mistério da provação nem a complexidade da justiça divina, que, muitas vezes, transcende a compreensão humana e não se encaixa em fórmulas fechadas. Quarto, o sofrimento pode ensinar, mas nem todo sofrimento é punição. Finalmente, Elifaz acerta que o sofrimento pode ensinar.
De fato, a adversidade pode ser um cadinho que refina o caráter, ensina paciência e aproxima o indivíduo de Deus. Muitas lições valiosas são aprendidas na escola da dor. No entanto, o erro crucial de Elifaz reside em assumir que todo sofrimento é punição. Para Jó, e como o livro de Jó viria a demonstrar, seu sofrimento não era uma penalidade por pecado, mas uma prova de sua fé, uma oportunidade para Deus exibir sua soberania e a integridade de seu servo. Confundir sofrimento corretivo com sofrimento provacional é um erro comum, mas que causa grande dano àqueles que já estão aflitos. Em síntese, o discurso de Elifaz em Jó 5 é um microcosmo de um problema maior, a tendência humana de tentar racionalizar e categorizar o sofrimento de forma simplista. Embora carregue verdade sobre o caráter de Deus e o propósito da disciplina, sua aplicação falha por conta de pressuposições errôneas, falta de empatia e uma teologia excessivamente rígida. A história de Jó, no geral, nos ensina a ter mais humildade e cautela ao abordar o mistro da dor e a confiar na justiça de Deus, mesmo quando ela não se encaixa em nossas expectativas ou fórmulas pré-concebidas. Lição central do capítulo. O capítulo 5 é uma exortação bem intencionada, porém insensível. Elifaz defende que Jó deve se submeter à correção de Deus porque sofrimento é consequência do pecado. Deus disciplina com propósito. O justo será recompensado se arrepender. Mas o erro fundamental de Elifaz é supor que ele sabe por que Jó está sofrendo, quando, na realidade, há um propósito divino oculto, como o leitor viu nos capítulos 1 e 2, o teste de Satanás, aprovado por Deus. Aplicação devocional. Nem todo sofrimento é castigo. Às vezes, é provação ou formação. Cuidado ao julgar a dor dos outros. Empatia vem antes da teologia. Deus é justo e poderoso, mas também é misterioso e pessoal. Nem tudo se encaixa em fórmulas prontas. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!